Pô, a gente está meio cansado de velho. Bom, vamos lá. Pessoal, a paz para todos. Vamos dar início aqui à aula. Deixa eu pegar lá o link para mandar para o grupo. E nós vamos aqui transmitir para vocês que estão em casa nesse exato momento aqui. Deixa eu ir lá. Quem já tem direto aí, se quiser já colocar, pode, tá? Aviso você já tem... já está seguindo a página, aí funciona. Tá? Deixa eu ver se está tranquilo. Está aparecendo que eu estou ao vivo aqui. Epa, barulho? Alô? Isso, maravilha. Bom, agora eu vou... Como é que eu faço? Foi. Vê se está aí o link. Pessoal. Show de bola. Entendeu? Que isso? Expõe uma coisa entre em outra, meu pai. Tá funcionando? Ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Tem esses problemas. Bom, vamos lá, gente. Hoje vamos orar? Orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos pela vida dos teus filhos, da tua igreja, que estamos reunidos para compartilhar dessa palavra, dessa live, Senhor, que hoje nós estamos participando desta aula, que seja bênção para a nossa vida, que seja bênção para essa igreja, que tudo que nós formos falar aqui, que o Espírito Santo venha nos usar os teus filhos, a tua igreja, para o nosso preparo bíblico, teológico, Senhor, espiritual. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós tivemos 2 semanas de aula online, só que o nosso curso não é online, é presencial, né, no caso. E para alguns irmãos é bom porque estão já participando online mesmo. Mas para outros acham melhor que seja presencial. Eu também gosto de presencial, que a gente interage, né, um com o outro, fica bem bacana a aula. Hoje tem 2 matérias embutidas em uma, né? São 2 aulas, 2 matérias em uma aula, que é Fundamento da Antropologia e Ramartiologia. Então nós vamos tentar ser bem sucinto para nós aproveitarmos bem o tempo. Em primeiro lugar, vem a antropologia. Então você que já leu a revista, já leu o livro, sabe que a antropologia é o quê? Pode falar, participar. A doutrina do ser humano, a doutrina humana, ou a doutrina do homem. Aí a gente vai falar da criação e natureza humana, criação à imagem de Deus, estado original, queda e o pecado do homem, efeito do pecado. Então a matéria em si, ela está embutida, tá? Mas eu quero tratar da antropologia de uma forma um pouco separada disso aqui, para a gente saber o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, o que é antropologia? É a doutrina do homem. Quando a gente estuda antropologia, nós estamos estudando o ser humano, não o corpo humano, porque o corpo humano é outra antropologia, né? É a antropologia do ser humano corpo. Aí é a questão da medicina já. Mas nós estamos estudando a antropologia bíblica,
que trata do corpo em si, mas não da estrutura do corpo, mas do corpo. A gente trata da alma e trata do espírito do homem. Então, nós, assim como Deus é trino, o homem também é trino. Ele é composto de 3 partes. Tá? E eu gosto sempre de mostrar que nós não fomos criados primeiro no corpo, nós fomos primeiro criados no espírito. E se você anotar o que eu vou falar, vai ser importante. Nós somos espíritos. Toda vez que aparece espírito humano lá, aparece com letra minúscula, tá? Na Bíblia. Agora, claro que tem alguns textos que, na hora da tradução, pode ter colocado com maiúsculo, tá? Isso aí a gente tem que prestar atenção no contexto, em geral, porque se você ficar prestando atenção na questão, tá com maiúsculo, então é o Espírito Santo, então é o Espírito Santo. Às vezes está com maiúsculo, mas é um erro. Não de coisa, mas é um erro de tradução, entendeu? Na hora de traduzir, e não erro bíblico. Então vamos supor, toda vez que aparece espírito na Bíblia, com letra minúscula, você tem que olhar o contexto e saber que aquele ali é o espírito humano e não o espírito de Deus. Posso dar alguns exemplos aqui para vocês? Já para a gente começar dentro da Bíblia. João 4, 23. Vamos dar uma lida rapidinho para a gente analisar o texto? Porque tem gente que ele tem uma certa dificuldade de analisar o texto. E a gente precisa caminhar dentro do texto de acordo com os padrões do texto. Então vamos lá. Então o que a Bíblia fala em João? Capítulo, não é epístola não, é evangelho. Capítulo 23. 4, 23. Uhum. Mas vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ok. Você viu? Tá com letra? O espírito. Então esse letra minúscula aí significa o quê? Que é nosso espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, no espírito dele próprio, do ser humano, e em verdade. Porque se a gente for assim, eu só adoro a Deus no Espírito Santo, aí seria fácil, a gente tem que ter um esforço. O nosso espírito precisa adorar a Deus. Agora, se você continuar o versículo, você vai ver no 24, diz o quê? Agora é com letra maiúscula. Num texto só você tem essa diferenciação? O próprio versículo já tem essa diferenciação. Nós lemos no versículo, não tem espírito, por exemplo, então, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adoram, com letra minúscula agora, e é verdade. Então a gente tem que saber diferenciar o que é Espírito Santo. Tem mais ainda, hein? O que é espírito maligno e o que é espírito do homem. Entendeu? Agora, então nesses 2 versículos a gente consegue entender isso. Quer ver outro versículo que a gente entende melhor? Salmo 51, 10 até o 12. Dá uma lida aí. Salmo 51, quando Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. 10. O que ele diz? cria em mim, ó Deus, um coração puro. e renova dentro de mim um espírito inabalável. Minúsculo. Um espírito inabalável. Aí eu pergunto para você, quando a gente vai fazer um culto de avivamento, o que precisa de avivamento? É o Espírito Santo ou o nosso espírito? O nosso espírito precisa de avivamento. Vou buscar o avivamento do Espírito Santo. As pessoas precisam de avivamento. Quem precisa de avivamento? O meu espírito. Por isso ele falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, que no caso aí, coração aí, sabe o que significa? Alma
Coração é alma, a sede do sentimento, uma alma pura, um pensamento puro e um espírito inabalável. O que é o espírito inabalável? É aquela pessoa que está tão curada que ele não se abala com nada. Às vezes dá aquela coisinha assim, mas ele logo ele se recupera. Porque tem gente que espiritualmente, não é espiritualmente de Deus, não. É o espírito dele. Não tem aquele ditado assim, fulano é espirituoso. Não tem? Ele falou? Fulano é espirituoso. Tem outro termo que quem usa muito são os ateus, né? Que usa que a pessoa ele tem... eu não lembro agora espiritualidade. Fulano é espiritualizado. Entendeu? Espiritualizado, essa é a palavra. Fulano é espiritualizado. Às vezes ele não é cristão, não tem religião nenhuma. Mas ele é espiritualizado. Isso na psicologia, na psicanálise, se fala muito isso. Espiritualizado. É aquela pessoa que ele não tem religião nenhuma, mas ele é firme. Ele é firme. Ele não tem abalo. Ele é firme. Por isso que Davi orou assim. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Essa questão de inabalável está muito ligado à sensibilidade. A você não ser uma pessoa muito sensível de tudo. Está toda hora chorando, toda hora caindo pela estrebeira, sabe? Então, reto. Esse reto é você não cair nem para um lado nem para o outro. É reto. Espírito reto. Isso a gente tem que aprender. Agora vem no outro versículo, o 11. O que ele fala? Você viu que na mesma passagem ele fala de dois tipos de espírito. O espírito dele e do Espírito Santo. Você viu que coisa interessante? Por isso que a antropologia estuda o quê? O ser humano do que ele é. Quem é o espírito? Quem é o ser humano? Tá passando uma tarjazinha aí na frente? Tá na hora? Eu tinha colocado uma tarja, mas não apareceu. Eu mudei de aplicativo, por isso que eu estou testando aqui. Então, o que acontece? Quer ver outro versículo interessante? 1 Tessalonicenses 5:23. Olha que você vai ver as três partes que tem dentro da gente, que nós fazemos parte. E a gente vai caminhar muito dentro da Bíblia nesse estudo aí, tá? Isso. Eu gostei dessa versão. 5:23. É que vocês estejam o quê? Firme em todos os aspectos, isso? Na sua versão, hein? Em todos os aspectos. Em outra versão em toda maneira de viver, ou de toda forma. Que vocês sejam santos em todos os aspectos, de todas as maneiras. E todo o vosso espírito, alma, para a vinda do Senhor ou para a volta de Jesus. Agora, presta atenção nesse detalhe que é importante. Esse detalhe importantíssimo que eu gosto de analisar, que a primeira coisa que aparece no texto é espírito. A segunda coisa, a alma. E a terceira é o corpo. Não podia ser o contrário, mas não pode. Porque a primeira coisa que foi criada em nós, criada e não formada, já falei isso toda aula, foi o nosso espírito. Então Deus primeiro
de tudo, antes de tudo, criou o nosso espírito. Entendeu essa? Então, por isso que aparece aqui na sequência espírito, alma e corpo. Mas as pessoas, quando vai falar sobre isso, ele fala assim, alma, corpo e espírito. Mas a sequência não é essa. A sequência é espírito, alma e corpo. Entendeu? Por quê? Nós somos espíritos. Temos uma alma e habitamos num corpo. Viu que coisa interessante? E isso nos dá margem para uma série de entendimento. Inclusive, quando a gente estuda a escatologia, que corpo nós vamos ir para o céu quando Jesus voltar? Será que é este aqui? Aí é que é a coisa. Então, a maioria dos cristãos entende o seguinte, no arrebatamento vai sumir todo mundo. Vou dar só uma pincelada aqui para você entender. No arrebatamento, só vai ficar roupa, sapato no chão e o corpo vai virar assim, sei lá o quê, né? De repente desaparecer. E aí vai lá, fulano estava aqui agora. Aí levantou a roupa dele. Mas será que isso é verdade mesmo? A gente tem que ter entendimento. Por isso a Bíblia fala assim, ó, em todo o vosso espírito, porque eu acredito que é esse espírito, que é essa essência que Deus vai levar de volta no arrebatamento. Tá? Não estou aqui abrindo mais para nenhum tipo de coisa, mas só para você entender que eu acredito que é esse espírito que veio de Deus que vai voltar para lá, porque o pó tem que voltar para a terra, o pó volte o pó, porque do pó viemos, pó tornaremos, e vai por aí fora. Eu consigo uns 3 ou 4 versículos falando disso. Sem falar o 1 Coríntios 15, que Paulo dá uma aula sobre isso. Sobre essa questão de que corpo nós teremos no arrebatamento. Bom, mas deixando essa parte para a escatologia, o que nós precisamos entender? Que primeiro Deus criou o Espírito. E a criação do Espírito não foi aqui na Terra. A criação do nosso Espírito foi no céu. Deus criou o Espírito. Quer ver? Está na Bíblia? Vamos ler então. Vamos ler alguns versículos sobre isso. Eu estou tentando dar uma antropologia bíblica, pincelando isso aqui, para a gente não ficar... O restante do livro você vai ler em casa. É obrigação ler e estudar. Tá? Aqui eu estou... Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, 27. O que a Bíblia fala? Gênesis 1, 27. Você vê que eu não tenho essa referência aqui no livro não, tá? É bom que você anote depois, se quiser ver a aula depois, né? Tem aqui, né, que eu estou falando? Ah, tá aqui. Esse versículo está aqui, mas os outros que eu falei não estão. Esse não está. Então vamos lá. Quem pode ler? O que aconteceu na criação? Meu Deus, é uma introdução antes do Gênesis. É 1,27, né, que você leu, né? 1,26. Ah, agora leu 27. Tá bom. Então você viu que aqui tem uma palavra chamada criou. Criou os seres humanos. Na sua Bíblia está seres humanos, né? Mas a outra versão está homem. Que é a mesma coisa. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Você viu que criou, tá? Agora, onde aconteceu isso? Antes deles serem formados. Tanto é que você vai ver na sequência do texto. Agora lê 2,7.
Você mesmo pode ler, Raiane. 2,7. Tá bom? Então, em Gênesis 1, 27, está dizendo que Deus criou o homem. Tá certo? E em Gênesis 2, 7, diz que Deus formou o homem. Então, criar é uma coisa. E formar, dar forma, é outra. Do corpo. A formação é do corpo. A criação é do espírito. Deus criou o nosso espírito. Deus criou. Entendeu? E o corpo formou. Viu a diferença? Isso é bom que a gente entenda isso bem entendido. Então, é em espírito e não no corpo. A gente não parece com Deus fisicamente. Deus não tem corpo. A gente parece... Não. O espírito não tem forma. Qual é a forma do espírito se ele é invisível? Não existe forma. Agora, a ideia é essa. É a mesma coisa a nossa... A medicina, por exemplo. A gente tem o cérebro. O que é o cérebro? O cérebro é a parte física. E o que é a mente? A mente é o que o cérebro produz, é que dá condição do cérebro agir. Por exemplo, um corpo, a pessoa está morta, ele tem o cérebro ainda, mas não tem a mente. E aí? A mente foi embora. Porque a mente é a parte imaterial. Abstrata, a mente é abstrata. Ó, dentro da gente tem o cérebro, tem a mente e tem a consciência ainda. Isso é muito profundo. Sentimento, consciência. Aquilo que te diz que está errado está certo, é a consciência. A consciência que acusa ou te absolve. Ih, pisei na bola. Quem fez isso? A consciência. Errei. Quem fez isso? Quem falou que errou? A consciência. A mente fez o quê? É igual um carro, um combustível, o carro. O carro é o cérebro. E a gasolina, o combustível é o que faz o carro andar. Mas ainda tem outros elementos que sem isso não funciona. Entendeu? Ah, tem motor e tem combustível, mas ainda tem outras coisas que se não tiver não anda. Entendeu? Então é a mesma coisa com o ser humano. Ele tem que ter outras coisas para funcionar. Então primeiro foi criado quem? O espírito. Depois foi criado o corpo. E depois foi colocado a alma. Porque a alma é o seguinte, o que é a alma? É a parte que faz a gente ter ligação com a Terra. A alma, ela liga o ser humano à Terra. Por exemplo, a Bíblia ela diz que, por exemplo, a alma é a pessoa. Sabia disso? A alma é a pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. Está falando de quem? Da pessoa. Ezequiel 4,18. Dá uma lida. A alma que pecar. A pessoa que pecar. Porque a pessoa, ele passou a ser uma alma vivente, uma pessoa. Uma pessoa. 4,18. A alma que pecar, essa morrerá. O pai... Nunca mais direis esse ditado em Israel. 4,17. Não, não é isso não. Vê se é o 18,4. Poxa, eu errei dessa vez. Deixa eu ver. Eu erro mesmo, não tem jeito não. Hoje eu parei, hoje eu fui estacionar lá no
Não, 18,4, esse é. Eu fui estacionar lá no... É essa mesmo. Eu falei o contrário, tá vendo? Eu falei 4,18, né? 18,4. Eu fui estacionar lá no Mercadão, no Atacadão. Aí tá assim, vaga de idoso. Aí eu falei, pô, será que eu sou idoso? Aí eu tive que conferir na internet para ver se eu era idoso, gente. Você tem uma ideia? A partir de 60 anos. Aí eu falei, opa, eu posso estacionar aqui, rapaz, que coisa. É. Vai lá. Tá. A alma que pecar, essa morrerá. É o quê? A pessoa. Não tá pessoa? Pronto. Gente, alma na Bíblia é pessoa. A pessoa que pecar, essa morrerá. Alma é pessoa. Por exemplo, a gente fala assim, quantas almas nós ganhamos hoje para Jesus? Quantas pessoas? Quantas almas saíram do Egito? Pessoas. Então, entendeu o que é alma? A alma não fica vagando por aí, vagando, quando morre. Alma penada, não existe isso. Então, é a depressão, porque o sentimento é a própria pessoa. Sim, pode. A sede do sentimento. Entendeu? Então vamos supor. Dizendo ele mesmo. É. Porque está batida, ó minha alma. O que dá para entender? Oi? Angustiado, chateado, triste, está batido a minha alma. Mas a alma dele é ele mesmo. É, sim, vai falar. A alma dele é ele mesmo. Aí, porque existem duas correntes teológicas nisso aqui. O tricotomista e o dicotomista. Já ouviu falar nessa matéria? O que é o tricotomista? Acredita que o homem tem espírito, alma e corpo. O dicotomista acredita que o homem tem corpo e espírito só. E que a alma é ele próprio. Entendeu? Mas nós temos três coisas em nós. Embora elas são tão... O espírito é tão próximo da alma e tão junto que se confunde na Bíblia. E muitas vezes eles são tão junto que quando está falando de alma, às vezes é espírito. E quando está falando de espírito, às vezes é alma. Por isso que essa questão do Salmo 42 que você falou, né? Ah. Não. O Espírito de Deus vem depois quando se converte. É. Não. Porque ele está pedindo um espírito reto. Então ele não estava tendo. Bom? Então, mas no Salmo 51 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, criar em mim um coração puro, uma alma. Criar uma alma. Quer dizer, é a pessoa passar a ser aquela pessoa e renova em mim o espírito inabalável. Renovar. O espírito já está nele, mas estava caído. Mas estava abatido. Então, às vezes, se confunde alma com espírito por causa disso. Vou te dar um exemplo aqui. Hebreus 4:12. Não, 4:12? 4:14, se eu não me engano. Que fala que a palavra de Deus é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas e faz divisão da alma e do espírito. A única que pode fazer uma separação correta é a palavra de Deus. Porque eles são tão próximos à alma do espírito, elas se confundem, mas são coisas distintas,
Vê se é... Isso. Viu? Tá tudo aí. Essa versão é maravilhosa. Isso aí entende, dá para entender bem essa versão que ela tá lendo. Né? Não, mas a gente tem que ler as duas para poder ter um paralelo, né? Fazer uma interpretação legal. Vive eficaz. É apta. Pronto, tá tudo aí. Isso aí é uma. Parece que em algum. Tudo. Ele tratou de tudo, só nesse versículo, gente. Ele foi profundo aqui. Pensamentos, intenções do coração, tal, tal, ó, que coisa. Então, aqui, por exemplo, o que eu vou te falar? A palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Já pesquisou o que é uma espada de dois gumes? Uma espada de dois gumes tem dois tipos, que corta para um lado e para o outro, e tem uma espada também de dois gumes, que corta para um lado e para o outro, que segura no meio. Tinha um tempo que o soldado usava, que segurava no meio aqui, tinha corte para lá, corte para cá, e tinha aquela espada também que era assim, mas cortava do lado, não cortava só de um lado. É a espada de dois gumes. Então ele falou que é mais penetrante. Ela vai mais fundo. E falou o dos ossos e medulas. Naquele tempo, não se fazia um transplante de medula, por exemplo. Hoje se faz, né? Como é que faz um transplante de medula? Vai lá, uma injeção lá no osso, pega o líquido do osso da pessoa e transfere para outra pessoa. Para aquela medula começar a ajudar aquela pessoa que está doente a se refazer. Mas essa palavra é tão poderosa que ela tem esse poder de ir lá no osso, lá nas medulas, que são aquele líquido dentro do osso, entendeu? Que faz essa transformação. E é apta para dividir a alma do espírito. Então a única coisa que pode fazer essa transformação é a palavra. Entendeu? Então por isso que o espírito é uma coisa, a alma é outra coisa e o corpo é outra coisa dentro da gente. Eu estava dando aula da semana passada do Subespírito Santo, estava falando sobre isso, né? Que o nosso espírito, que nós somos o seguinte, em relação a Deus Pai, né? Deus é o Pai, é um. Mas ele também é o Filho e também ele é o Espírito Santo. Sim. Mas não todo mundo, tá? Aí que tá o negócio. Porque é o seguinte, quando fala volta pro Pai, não quer dizer salvação. Aham. Sim. Isso. Exato. É isso aí. Entendeu? Por que nós vamos ser julgados na alma? Por que nós vamos ser julgados na alma? Porque é o que nós vamos, é o que está na cachola. Está no meu consciente. A minha consciência não vai acabar. Não, a alma não é o corpo. A alma é o combustível do corpo. Por exemplo, tanto é que Paulo, de referência, quando Paulo, aquele menino, caiu do telhado, da sacada, lembra? O Eutico. Ele caiu, aquele discurso longo de Paulo, aí ele caiu. E todo mundo falou, morreu, 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 morreu. E o que Paulo falou? Paulo desceu, foi lá, botou o ouvido no coração, botou...
Ele falou o quê? Está nele. O que ele quis dizer? Ele está vivo. Ele não morreu. Ele quis dizer isso. A alma está nele. Entendeu? Ele não morreu, a alma está nele. Quer dizer, a consciência, né, o batimento cardíaco, a respiração, ele está nele ainda. Quer dizer, essa pessoa está aqui ainda. Quando ele morre, ele deixa de ser aquela pessoa. Tanto é que a gente fala assim, o corpo de fulano de tal vai ser enterrado no cemitério tal. O corpo de fulano de tal, mas não é ele mais, acabou. O ele já foi. Deu pra entender o que eu tô falando? Se a gente falar assim, ó, fulano de tal, irmão, vai ser enterrado no cemitério de Nova Iguaçu, fulano de tal vai ser enterrado. Ele não, vai ser enterrado é o corpo dele, porque ele já tá mais ali. Entendeu? É só a casca, é só o veículo dele, que é esse corpo que a gente tem. Entendeu? Então a antropologia trata disso. E mais ainda, a antropologia trata da questão da alma ser o sangue na Bíblia. Tanto é que lá em Levítico, Número e Deuteronômio, está dizendo o seguinte: a carne com a sua alma não comerás. Já viu isso na Bíblia? Está lá em Atos 15 também. A carne com sua alma não comereis. Agora aí confundiu. Mas porque na Bíblia o sangue também é chamado de alma. Tanto é que o animal não tem alma. Mas tem sangue agora. Já pensou se o animal tivesse alma igual a gente? Sim. Então, o sentimento do animal não é igual ao nosso. Ele tem instinto. Que é diferente de sentimento, tá? É o instinto animal. Aí, quem gosta muito de animal e quem realmente acredita que animal vai ter no céu, né? Por causa de gosta tanto de bicho, de cachorro, de gato. Inclusive até no Apocalipse, né, tem gente que fala assim, vai vir um cavalo do céu. Será que é cavalo mesmo? Ou é uma questão figurativa? E eu já vi gente gostar tanto de animal que fala assim, que quando morrer vai encontrar o cachorrinho dele lá no céu. Não existe isso. Então, mas é o sentimento da pessoa que é tão grande que ele acaba achando isso, que animal tem sentimento, que animal... Gente, animal é extinto, vamos supor. Quer ver uma diferença? O gato, ele gosta de quem dá comida para ele. Ele não tem apego com ninguém. Ele roça na perna dos outros. Mas dá a raçãozinha para ele para ver se ele vai toda hora ficar fazendo carinho em você. Então é o instinto, não é que ele não ama ninguém. Por exemplo, vai mudar, por exemplo, para ver se o gato vai. Se você não levar ele dentro de uma caixa fechada e fazer ele acostumar naquela casa, ele gosta do local que ele mora e não da pessoa. Mas tem gente que acha que gato gosta de gente, de pessoa. Gato gosta de quem dá comida. Cachorro também. Entendeu? Só que o cachorro tem outra coisa. O cachorro, ele vive em bando. E outra coisa, ele vai atrás da mudança. O gato não vai. Eu tive um cachorro, eu mudei 3 vezes com esse cachorro. Toda vez que a gente enchia o caminhão, ele estava aí atrás da mudança, correndo embora, chegava lá onde a gente ia morar e ficava lá. Então, porque ele vai no faro, ele se apega à pessoa. Mas nós perdemos um cachorro na rua, ele soltou da corrente, saiu atrás de uma cadela e foi embora. Chegou lá onde alguém deve ter prendido ele e ficou com o cachorro. Nunca mais nós vimos aquele cachorro. Aí teve uma vez que a minha esposa falou assim, e parece que o Rock é ele, tá ali, ó. Aí chamamos. Cadê que ele veio? Ele já deve ter ganhado outro nome. Alguém já deu outro nome para ele. Ele já se apegou a outra. Já se apegou a outra pessoa. Não veio. Rock, é a gente, somos nós. Nem ligou. E provavelmente era ele mesmo.
Mas ele tinha, porque ele não é igual pessoa. Então aí está essa questão. Então, voltando aqui, ser pessoa é diferente. Por exemplo, o sangue. O sangue, a carne com sua alma. Vê se não está a alma aí, por exemplo. Deixa eu ver se eu vou lembrar o texto. Atos 15, numa reunião que teve lá, sobre... Por isso que a igreja mantém a tradição de não comer tipo sangue, né? Galinha amolupado, por exemplo, eu não como. Eu acho que eu não como. Não é por questão de você... Mas tem igreja que mantém a tradição. Eu não como galinha amolupado. Não como chouriço. Não como carne sanguentada. Mal passada. Sangrando é uma samora. Não é. Não é o sangue, não. Não é o sangue, não. Agora você falou bem, não é o sangue. O sangue é o seguinte. O cara matou a galinha, tanto é que não pode, ó. Isso no Antigo Testamento. Mas ficou no Novo Testamento como uma regra, tá? Pegou a galinha e matou a galinha. E não tirou o sangue. Um exemplo, né? Então, para mim, galinha não pode ter sangue dentro da galinha. Eu ainda estou meio tradicional nessa área ainda. Entendeu? Tem gente que já está com outro nível, né? Come chouriço à vontade, eu não como. Até porque, no Antigo Testamento, o sangue, a maioria das doenças se identifica pelo sangue. Acho que quase todas, né? Tudo que você vai no médico, exame de sangue, qualquer coisa, exame de sangue, qualquer coisa, exame de sangue. Porque ali se detecta toda a doença. Entendeu? Agora, nós não somos contra a transfusão de sangue. Por quê? Porque a transfusão de sangue se examina o sangue antes de doar. Entendeu? Então a pessoa vai lá doar um sangue. Aí vai se fazer um teste para ver se é compatível ou se não tem nenhum problema. Se está tudo certinho, vai para outra pessoa. Se estiver contaminado, não vai. Então vamos lá. Decisão enviada. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. É. 22. Lê para mim. Uhum. Puxa, eu estava precisando dessa água. Obrigado. Isso. Uhum. Não. Eu errei feio. Não é isso não. É que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está escrito isso aqui. Não, meu Deus. Não é isso não. É que quando eles falaram assim, ó, nós decidimos que a igreja agora não vai usar. Uhum. Isso, qual versículo? 28. Ah, é isso aí, esse é o versículo. Então vamos ler de novo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo.
Isso. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ele, Primeira coisa. bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Façam bem. Então são 3 coisas que ficou decidido para a igreja. Quais são essas 3 coisas? Aos ídolos, não comer, consumir sangue e carne de animais estranguladas. Praticar 3 coisas. Essas 3 coisas, diferente da lei de Moisés, a igreja continuou mantendo. Entendeu? Agora, tem Bíblia que fala. Aqui está já traduzido por sangue. Bem como do sangue, da carne de animais sufocados. Então que é o animal sufocado? É o estrangulado. Que o sangue entranhou na carne. É o que a pessoa faz. O que seria correto, eu aprendi isso desde criança, minha mãe e meus avós faziam. Davam um talho aqui e botava o sangue, cabeça para baixo, o sangue saía todo. E aí consumia a galinha. Entendeu? Mas uma vez eu vi que o meu pai foi cortar uma galinha, aí pegou o pescoço e cortou tudo. A galinha saiu correndo sem cabeça. Já viu isso? Já. Por quê? Por que ela saiu correndo? Porque ela. Não. Isso. Você está vendo, por exemplo, a festa lá do Santo Antônio. Está agora lá. E você, vamos uma festa do Santo Antônio comer cocada. Você não sabe o que está oferecido. De Santo Antônio. Mas a pessoa que é adepto a Santo Antônio não vai falar. Não, tudo bem. Não, amém. Agora, o apóstolo Paulo fala o seguinte: se você for no açougue e comprar carne, não pergunte nada. Por causa da consciência. Então, você não sabendo de nada, você não está pecando nada. Encorajando sempre. E a gente não compra pão lá? É oferecido do mesmo jeito, tá certo. Exatamente. Já foi oferecido, né? Tá certo. É mais específico. Deu para entender aí mais ou menos a antropologia? Mais ou menos, tá? Que eu não expliquei tudo não, tá? Tem muita coisa para rolar sobre a antropologia. E a antropologia, ela envolve o pecado original, tá? O estado original, que na página 57 está escrito o seguinte: no estado original, antes da queda, os seres humanos desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus e viviam em harmonia com a criação. Eles eram livres do pecado e da morte, refletindo a bondade e a santidade de Deus em sua natureza. Então, trocando em meio daqui, antes do pecado, o ser humano ia viver eternamente. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez para morrer um dia. Fez para viver eternamente. Só que o pecado limitou o tempo de vida do ser humano. Entendeu? Então,
em corpo, mas só que esse corpo, pra você ter uma ideia, tanto é que o de Adão, ele tinha, por exemplo, privilégio que a gente não tem hoje. Adão tinha privilégio que não tinha. Privilégio no corpo. Como, por exemplo, ficar várias horas debaixo d'água, um exemplo. Eu acredito que Adão tinha esse poder. Ele não tinha morte. Ele não conviver com os animais ferozes. Não tinha morte para eles. Não tinha morte. Por exemplo, dentro do mar, hoje a gente conhece, pelos livros, nome de vários peixes, por exemplo. Como é que Adão botou o nome desses peixes tudo? Né? Oi? Ele não tinha que ir lá, por exemplo, né? O que a Bíblia diz? Domínio sobre todos os animais. Não, mas eles têm. Não, um poder muito maior de chegar lá e ficar 1 hora debaixo d'água, um exemplo. E ficar lá no meio deles. E ficar no meio deles. Do lobo feroz. Ou então ir subir numa montanha bem alta, onde ninguém vai, ele encontrar uma águia lá. Deve ter colocado, eu não sei o nome dele. Então, por exemplo, ele não tem o nome. Quem foi que botou esse nome? De onde surgiu esses nomes? E o que a Bíblia fala? Que Adão que colocou o nome. Por exemplo, uma ave bem alta, uma águia, um condor, uma montanha enorme que homem nenhum sobe. Adão deve ter subido lá. Ou não, voar também. Mas a habilidade que a gente não tem, Adão tinha, gente. Inclusive, por exemplo, dizem, né, que é um estudo mais profundo, inclusive, eu estou dando uma palestra, uma live sobre profundidade bíblica, não sei se quem faz parte do grupo aqui, estava lá no grupo. Então, por exemplo, semana que vem, sexta-feira, eu vou falar que eu ia fazer terça, não deu? Coisa assim mais profunda mesmo. Então, por exemplo, Adão, ele tinha ele andava nu, né, no caso, não sentia frio, não sentia calor, não tinha nada. Não tinha nada. Não precisava de roupa. O clima era mais agradável do que é hoje, né? Então, mas tudo isso ficou controverso, né? Tudo meio. Mas tinha, na época tinha. Mas tinha, ó, antigamente tinha. Verão, inverno, outono e primavera. Porque o ciclo da natureza corria assim. Então tinha de estar mais frio, tinha de estar mais calor, tinha de estar, né? Tinha. Tinha sentimento, com certeza. Só que, o que eu quero te falar? O Adão, ele tinha poder antes do pecado. Então, o que está aqui, ó? Um exemplo. Estado original. No estado original, antes da queda, os seres humanos desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus e viviam em harmonia com a criação. Eles eram livres do pecado e da morte, não tinha morte, refletindo a bondade e a santidade de Deus em sua natureza. Todo dia de tadinho, todo dia. Né? Deus conversava com ele, era um tipo de prestação de conta. Tipo assim, e Adão, como é que foi seu dia hoje? O que você fez hoje? E não morria. Exatamente. Então Adão tinha uma essência,
o espírito de Adão era muito mais poderoso do que o nosso. Que ele tinha uma comunhão perfeita com Deus, né? Isso é muito interessante. E agora, não, aí boa pergunta que você fez. Só que é o seguinte, os homens deram continuidade a isso, né? Quem foi surgindo, por exemplo, no tempo de Adão, por exemplo, tinha animais que, aliás, hoje tem animais, raças, né? Que não existiam no tempo de Adão. Raças. Talvez existiam todos os animais, mas as raças surgiu de quando? Mistura de animais. As raças, né? Então aí foi cachorro, o dogma, o pastor alemão, tudo só do mesmo animal, do mesmo cachorro, do mesma espécie, né? Da mesma espécie, né? Da mesma espécie. Agora, é claro que depois daí os homens foram, vamos botar, aí alguém botou o nome daquele animal que descobriu agora, amém. Mas é isso que funciona. Talvez ele colocou o nome naqueles animais que existiam na época. É igual a questão da arca. Quantos animais entraram na arca? Um casal de cada espécie. Entrou todas as raças de cachorro? Não. Só uma raça. Só uma espécie. Entrou toda a raça de cavalo? Não, só uma espécie. Entendeu? Então, a espécie. Aí, no decorrer do tempo, foram surgindo as raças. E aí coube aos outros homens colocarem nome nas raças. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Sua pergunta foi difícil, hein? Foi inteligente. Vamos lá. Eu nem ouvi isso aí. Tá? Sim, o que ela está falando? Viu? Você tá vendo? Não estou vendo comentário. Mas é bom vocês falarem do comentário que a gente vê. Tá bom, Cristiano? Deus abençoe aí. Tá? Sua vida. Queda e o pecado. A queda de Adão e Eva introduziu o pecado e a morte na humanidade. Porque não tinha morte. Tanto é que a palavra de Deus foi o seguinte: não comerás, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. Quer dizer, eles pagaram para ver, né? Gênesis 3. Junto com a morte. Então morreram. Morreram em 3 aspectos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. 3 mortes que aconteceu: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Tem 3 tipos de morte, tá, gente? Tanto é que Pedro fala assim, foi Pedro, foi João. Aquele irmão que pecar pecado que não é para a morte. Não sei se você já leu isso lá em João 5, né? Se não me engano, 17. Então, como descendente de Adão, todos os seres humanos herdaram uma natureza pecaminosa e estão sujeitos à morte espiritual e física, sem falar eterna, tá? Então, a Romanos 15, 12. 5, 12, perdão. Então, o que fala aí? 5, 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Está escrito aí, vamos conferir para ver se é verdade. Por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens. Então, tudo bem, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não tem, mas acabou pegando em mim. Respingou em cada um de nós. Tanto é
que o pecado pelo qual Jesus veio nos perdoar não foi o pecado que eu cometo só, mas o pecado que eu herdei de Adão. Então nós estamos livres do pecado de Adão. Aí é o hino 15, né? Acho que está assim. É hino 15? Era um pecador, andava... Não era 15 não, esqueci já. Andava. Era um pecador, andava sem Jesus. Era. E nós não somos pecadores mais. Aí que está a diferença. Qual é a diferença? Eu era pecador. E eu tinha o pecado de Adão. Eu era um pecador. Andava sem Jesus, não tinha esperança e nem divina luz. Hoje eu sou remido, Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Aí, a poesia linda nesse hino, né? Está dizendo o quê? Que eu era um pecador, andava sem Jesus. Por que eu era um pecador e não sou mais? É porque eu tinha o pecado de Adão. Hoje eu não tenho mais. Agora eu tenho o meu. Não o de Adão, eu tenho o meu pecado. Então, de qual pecado agora eu preciso me arrepender todo dia? O de Adão ou o meu? O meu. Tem a escolha. Ou não. Exatamente. Né? O pecado de Adão, já estou livre dele. O que pode me condenar é o meu agora. Entendeu? É o meu. Agora, mas isso me faz eu perder a salvação porque eu pequei? Não. Porque, fulano, eu pequei, agora estou perdido. Não tá não. Aí, por isso que a Bíblia fala. Se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Nós temos pecado. Mas não é o pecado de Adão. Nós temos uma natureza pecaminosa. Uma natureza de pecado. Mas nós não somos pecadores mais. Então, essa é a questão. Então, você tem que dividir o que é ser pecador, de ter pecado e de viver na prática do pecado. Então, existe uma diferença enorme nisso aí. Agora, efeitos do pecado. O pecado distorce a imagem de Deus nos seres humanos. Aí a gente vai entrar naquela história de novo. Será que a gente parece com Deus fisicamente? Claro que não. A imagem é a imagem espiritual. Por exemplo, corrompe suas faculdades mentais, emocionais e físicas. E aliena-nos. O quê? Isso não. Aliena-nos de Deus. Aliena-nos de Deus. Isso resulta em uma tendência para o egoísmo, injustiça, alienação de Deus e dos outros. Então, quando a pessoa está fora de Deus, ele nem se convence que está pecando. Para ele, se ele é egoísta, tem gente que ainda se orgulha. Eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Né? Tipo assim, eu sou rebelde, mas foi Deus que fez assim. Ele vai se conformando com o jeito dele e ele não quer se admitir que é ele próprio e fala que é Deus que fez ele assim. Mas isso Deus não fez você assim. O pecado fez isso acontecer. Entendeu? Agora, página na próxima. Natureza humana em Cristo. Natureza humana em Cristo. Encarnação. Em Cristo, a natureza humana, assumida sem pecado, Hebreus 4:15, representando novo Adão, que restaura o que foi perdido na queda. Viveu uma vida perfeita e obediência. E Deus demonstrando o que significa ser verdadeiramente humano
em comunhão perfeita com Deus. Então, essa natureza humana em Cristo, ela é muito legal. Dá uma lida aí em 2 Coríntios 5,17, para você ter uma ideia sobre isso que eu estou falando aqui. Depois, gente, seria legal que vocês pegassem os textos que eu estou falando e colocassem pelo menos do lado aqui do livro, ou escrevesse em outro lugar. 5,17. 5,17. Então, na versão mais tradicional é: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, quem está em Cristo. E quem está fora de Cristo? Continua na mesma prática, a mesma coisa. Quem está em Cristo é nova criatura. Na versão que ela está lendo é nova criação. Não está nova criação? Na sua? Nova criação. Agora, pega a criação, essa palavra criatura ou criação, volta em Gênesis 1:27 para você vai ver que Deus fez um corpo novo depois que a gente aceitou Jesus. O corpo é o mesmo. O que se tornou novo? Nosso espírito. Nova criação espiritual e não físico. Entendeu? Porque o corpo foi formado, pronto, nós vamos morrer com o mesmo corpo que nós nascemos. Não tem outro corpo aqui, só é o meu mesmo. Certo? O que tem de novo aqui? Meu espírito. Ele me fez uma nova criação. Tanto é que isso também é gradativo, né? A gente vai mudando no decorrer que a gente vai lendo a Bíblia, vai se aproximando de Deus. Aí a gente vai se transformando. Como que diz assim, né? De glória em glória. Nós vamos mudando de glória em glória. Vamos passando por uma metanoia. Né? O que é metanoia? Mudança de mente. Entendeu? De mente. Tanto é, gente, que eu tenho essa teoria comigo, tá? Não sei se eu estou errado. E eu já falei para alguém muito estudar, falar, não acredito nisso não, isso aí não existe, isso é coisa da tua cabeça. Mas para mim, eu que eu sou gosto de aprofundar nas coisas, eu acredito que quem é mais livre, quem conhece a verdade, igual Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu acredito que a mente de uma pessoa livre é diferente de uma pessoa escrava. Ela é transformada. É. Então, até eu vi um filme, esqueci o nome do filme agora, meu Deus, que o cara estava falando assim, ele estava com o crânio de um escravo. Um crânio. Pequenininho. Sabe qual é? O Django. É o Django. O cara dono de uma fazenda muito grande, rico, e pegou o crânio de outra pessoa que nunca foi escravo. Crânio grandão. Aí ele estava falando. Aí eu fui pesquisar isso aí. Será que esse cara está falando a verdade? Vou pesquisar esse negócio. Então, o que estava lá? Que o crânio de uma pessoa que se conforma com a escravidão é pequeno. E o crânio de uma pessoa que está livre, ele expande. Entendeu? Entendeu? Aí eu fui, poxa, tem sentido esse negócio aí, cara. Esse cara de filme não faz as coisas, não fala coisa ali sem pesquisar, não. Ele não fala bobagem assim, falou besteira. Tem sentido. Entendeu? Por isso que se você está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, eu acredito que nosso corpo, aí entra inteligência, aí entra um monte de coisa, ele é transformado por dentro. A saúde tem a tendência de melhorar. Tanto é que a gente, como não bate nessa tecla de saúde, nós, assembleanos, não cuida dessa área, né, infelizmente. Mas o adventista não bebe Coca-Cola, não toma café, não come coisa besteira, são mais saudáveis. Você não vai ver um adventista praticamente obeso, é muito difícil. Camada, eles cuidam bem do tempo do Espírito Santo. Entendeu? É igual o japonês, né? Você já viu um japonês gordão? É difícil. Só mas é raríssimo um chinês. Já não é. Bem padronizado. Mas come muito bem. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vi uma época, os Estados Unidos nos anos 60, todo mundo magrinho, americano. Agora está todo mundo gordo. Todo mundo magro. O Brasil mesmo, gente, eu fui ver uma foto minha, da minha família, gente, não tinha ninguém gordo. Agora a maioria da minha família é tudo gordo. Quer dizer, você viu que a questão? Então, isso é uma questão de liberdade, de conhecimento. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Agora, a tendência de vida do ser humano brasileiro aumentou. Antigamente, minha mãe perdeu. A mãe dela tinha 35 anos. Meu avô morreu com 45. E para aquela época, eles já eram velhos. Hoje tem velho de 70, de 80, de 90. Entendeu? Então, que velho que dirige, que faz um montão de coisa aí, né? Que vive uma vida normal. Então, tudo está na questão do conhecimento, da liberdade. Então, eu acho assim, o cristão precisa ser nova criatura para aprender até viver bem em todas as áreas da vida. Entendeu? Imagem restaurada. Faltam 10 minutos para a gente terminar. A obra redentora de Cristo, a obra redentora de Cristo, não apenas perdoa o pecado, mas também restaura a imagem de Deus nos crentes. Olha que coisa interessante. Capacitando-os a viverem de acordo com o propósito original de Deus para a humanidade. Gente, se a gente aproveitar, porque eu acho assim, salvação não é quando a gente morrer, a salvação começou agora. Quando eu morrer serei salvo. Eu já sou salvo agora. Não sou salvo quando eu morrer ou quando Jesus voltar. A salvação começou agora. Então tem que ter qualidade de vida, alimentação adequada, exercício, tudo que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida. Então, quando Jesus nos restaurou, ele nos restaurou completamente. Mas o fulano continua com pressão altíssima. Porque ele precisa entrar nesse caminho aqui, de viver. Eu, por exemplo, eu sou diabético. Descobri eu tinha 40 anos. Então, o que eu faço? Não como açúcar, né? Não exagero, né? Cuido da alimentação. Não como arroz, não como macarrão, não como nada, não como pão assim excessivamente. Uma vez por semana, talvez. Carboidrato faz mal para mim, então eu não vou comer. Vou fazer exercício, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, por quê? Houve uma restauração aqui, ó, na minha mente. Porque se eu morrer, alguém vai falar, Jesus me levou, pastor. Né? Foi Deus que levou. Chegou o tempo dele. Chegou a nada. Eu que não cuidei de mim mesmo. Por isso que
Tem um texto muito interessante que eu queria que você lesse. 1 de João 5,18. Olha que coisa interessante. Analise comigo esse versículo. Você vai ter uma ideia. Uhum. Pode. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não vivem em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. O maligno não pode tocar nele. Tá, duas coisas que eu quero tratar com você. Primeiro, que essa versão, ela não é uma... É essa parte aí, né? Porque o texto aí o certo é, quem é nascido de Deus, está escrito o quê? Não vive pecando? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso, essa é a versão, melhor versão. Mas tem versão que diz assim, ó, quem não peca. Essa versão está errada, tá? Essa que diz não peca, está errada. Porque a gente peca. A versão que diz não vive pecando, que está correta. Ou não vive em pecado é que está melhor. Porque nós pecamos. Mas não vivemos em pecado. Você entendeu? Viu? Deu para entender isso aí? Então, quando você for ler, tem que falar, não vive pecando. Ou não vive em pecado. Que é nascido de Deus. Agora tem outra parte. Antes, o quê? Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Tem Bíblia que diz o seguinte, conserva-se a si mesmo. Então, na tua taguá. E o que significa conservar-se a si mesmo? Cuidar de mim, meu Deus. Eu me conservo. Já que eu sou nascido de Deus, eu não posso dar mole pro diabo. E o que é dar mole pro diabo? É eu comer açúcar demais. Né? Eu me encher de carboidrato. Isso é dar mole pro diabo. Aí está depois. E o maligno? O maligno só vai tocar quem se cuida mal. Mas quem se cuida direito, o maligno não toca. Se você... Tá empreendido? Se você falar assim, ó, eu vou morrer de qualquer jeito, ou comendo açúcar, ou bebendo, ou tomando muito refrigerante, tu vem em casa é refrigerante todo dia. Eu conheço uma família que toma refrigerante todo dia. Viu? Aí pronto. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar diabético. Aí o maligno vai falar assim, opa! O maligno vai falar, opa! Achei uma brecha. Ele... Achei uma brecha, ele toma refrigerante todo dia, pronto. Entrou. Agora, se ele quiser entrar e você fala assim, não toma refrigerante, estou falando que você não possa tomar. Estou falando que tem gente viciada nisso, regularmente. Tá vendo só? Então, vê que texto interessante isso aí. Quem é nascido de Deus não vive pecando ou em pecado. Antes guarda a si mesmo. Ou preserva-se a si mesmo. Conserva-se a si mesmo. Aí vem a parte mais interessante. E o maligno não pode tocar nele. Aí quando alguém fala assim, poxa, recebi uma seta do inimigo, o diabo está me perseguindo, ele está no meu pé, ai, né? Estou sentindo uma dor aqui,
Ai, sentindo a pressão alta. Diabetes aumentou, meu pai, o diabo tá doido para me pegar. Tá furioso. Mas ele tá dando mole pro inimigo. Você entendeu como é? Ele não tá dando mole porque eu conheço gente que ora muito e passa mal todo dia. Eu conheço gente que ora, vai pro monte pedir, ora, mas tá doente. Por quê? Porque ele não conserva a si mesmo. Ele tem que fazer força para fazer dieta, força para, entendeu? Fazer força. Porque às vezes a pessoa está novinho, hoje ele não sente nada. Mas daqui a pouco, quando chegar 40, a conta chega. Não tem problema nenhum tomar, não sinto nada agora. Deixa chegar a 50, deixa chegar a 60 para ver se aquilo que você fez de errado no teu corpo, ver se não vai acarretar tudo na tua vida. Então, por isso que eu estou falando aqui, ó. A imagem restaurada. Então, aqui embaixo, vamos ler em Efésios rapidinho para a gente encerrar aqui agora. Eu queria que você estudasse esse livro do jeito que a gente está falando aqui, ó, ponto por ponto, parando, raciocinando, pesquisando, dando analisado. E essa aula eu queria mexer com você a semana inteira. Que você lesse e enchesse lá o grupo de perguntas. Ou então me chamasse e perguntar, pastor, isso aqui é assim, tal, aquilo eu não entendi. A gente está disposto para poder atender vocês. Entendeu? Então vamos lá, Efésios 4, 24. E assim revestir de nova natureza, criada segundo Deus, de justiça, retidão, procedente da verdade. Isso mesmo. Então o que diz? E assim revestir da nova natureza. Se revestir da nova natureza. Deus não deu uma nova natureza para a gente? Cabe a gente fazer o quê? Se revestir do novo homem. Então, quer dizer, o meu espírito renovado vai fazer o meu corpo também ter refletir sobre isso. E eu vou ter uma qualidade de vida melhor. E a gente sabe aí, ó, tem pastores morrendo, dando infarto em cima de púlpito, morrendo, entendeu? Muita coisa acontecendo. Segundo, 4:24. Criada segundo Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Eu, sinceramente, eu gostei tanto aqui que eu vou fazer uma mensagem em cima disso aqui. Viu que coisa? Aí a pessoa pensa que ser santo e justo é só você viver fazendo jejum, sacrifício, mas é tudo. Tudo. A gente ter vida saudável, isso é santidade. Entendeu? Se uma pessoa, ele quer ser santo, quer viver uma vida de santidade, mas ele não se preocupa com a vida dele, com a saúde dele, então ele não está sendo santo. Ele tem que preservar o quê? É aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso corpo, o espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados. Conservados para o dia do Senhor. Amém? Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Embora o cara lá que fez tanta academia morreu com 24 anos, né? Tem que ver isso também. Porque o cara tava fazendo muito exercício, tomando um monte de veneno. No... Exatamente. Então, esse que é o problema. Endeusou o corpo de tal maneira que tomou veneno, bomba, um montão de coisa. E morreu com 24 anos. Ficou rico.
É verdade, eu também concordo. Academia, sinceramente, tem estragado. Não estou dizendo que seja generalizado, mas existe exercício, por exemplo, japonês, chinês. Eles fazem exercício em casa e tem mais saúde que quem faz na academia. Tem que ter disciplina, exatamente. Mas a pessoa não tem disciplina, prefere gastar dinheiro, né? Aí vai lá. Aí tem que fazer, né? Sem falar aquele que paga matrícula nunca vai, né? Tem isso também. Exatamente. Gente, obrigado aí pela aula. Deus abençoe vocês. Quem tá, alguém comentando aí, não? Vê? Amém, amém. Deus abençoe, Cristiano. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus. Não esqueçam de fazer comentário, de perguntar cada ponto aqui. Pai Celestial, te dou graça por mais uma aula, pela bênção que o Senhor concedeu teus filhos de aprender a tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.